Irmãos, o capítulo é o 5, o livro é o de João, Novo Testamento. Convido você a abrir neste momento em nome do Senhor Jesus. João, capítulo 5, da palavra do Senhor, da palavra do Pai, é o texto que nós convidamos você a abrir nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 5, verso 1 em diante, da palavra do Pai. E em respeito e reverência ao Criador da palavra, ao autor da palavra, eu convido você que fique de pé. Aqueles que podem ficar de pé, por gentileza, fiquem de pé para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em João 5, verso 1. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que estivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram aos judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra neste momento. Tomai assento, igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele. Pai, mais uma vez adentramos a tua presença neste culto através da palavra de oração. Mais uma vez rogamos, ó Pai amado, em oração, que o Senhor venha, Senhor Deus, sobre nós. Venha sobre nós, Senhor nosso Deus. Iluminai os nossos corações com teu Espírito Santo. Esclareça as nossas mentes, alma, coração, ó Pai, com a revelação da Tua palavra, que só Teu Espírito Santo pode nos esclarecer, Senhor Deus, nos iluminar para entendermos a Tua palavra. Se há alguém aqui neste lugar, Senhor Deus, com algum tipo de impedimento, ó Pai, com algum tipo de preocupação, e que está agora tomando a sua atenção e impedindo de entender a Tua palavra, que Teu Espírito Santo, ó Pai amado, tome essa pessoa, ó Pai, com seu poder, Deus amado, e retire essa preocupação, essa angústia, esse impedimento, ó Pai amado, essa perturbação, este incômodo que ela está, de tal forma, Pai amado, que esse coração se abrirá pelo Teu poder, pelo poder, Pai amado, que vem de Ti. Só o Senhor abre o coração. Abre os corações nesta noite, Senhor nosso Deus. Ó Pai amado, se o inimigo tenta de alguma forma aqui nesta casa, nesta noite, não permitir que teu povo, ó Pai amado, consiga entender a tua palavra, Senhor, age neste lugar.
com a ação do teu Espírito Santo, Pai amado, que a tua glória, que o teu Shekinah inunde este templo, Pai, de tal forma, Senhor Deus, que não haverá coração que resistirá, Senhor Deus, aquilo que o Senhor vai falar, vai colocar para cada vida, para cada alma, para cada coração. Em o nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Senhor nosso Deus. Está feliz aí, irmã? Está feliz? Glória a Jesus, você está feliz nesta noite então. Então diz para a pessoa que está do teu lado, fala assim, ó, Jesus te ama e eu também. Diz para ela agora para o teu lado aí. Diz para ela, Jesus te ama e eu te amo também. Coloca isso para quem está do teu lado, coloca isso para quem está atrás de você, quem está à frente de você. Fale isso para quem declare essa verdade para as pessoas que estão na casa do Pai. Não é verdade? Ele nos ama e nós, por causa disso, nos amamos também. Amai-vos uns aos outros, disse o Senhor, como eu vos amei. A história bíblica que nós temos aqui é a história que fala de um homem. Um homem que vivia 38 anos à beira de um tanque chamado Betesda. E o acesso a esse tanque chamado Betesda era pela Porta das Oliveiras, na cidade de Jerusalém, Porta das Ovelhas, na cidade de Jerusalém. Esse homem estava ali naquele tanque de Betesda esperando um milagre, e talvez não seja isso também que você está esperando para a sua vida nesta noite, um milagre. Será que não é isso também que você veio buscar nesta noite, nesta casa, neste lugar, neste culto ao Senhor, um milagre? Porque entendemos por milagre algo que não temos a mínima condição de realizar, mas que entendemos piamente que Deus pode, que Deus tem poder e que se Deus quiser, Ele pode fazer. O milagre eu não posso fazer, nós entendemos isso, mas entendemos que o Senhor Deus pode. Talvez você esteja aqui em busca deste milagre, aquilo que você não tem condição de fazer, mas que você sabe que Deus pode fazer, se assim Ele o quiser. Te apresento então alguém igual a você. Te apresento alguém que estava à espera de um milagre. Talvez ele estivesse há mais tempo do que você à espera desse milagre. Talvez você me surpreenda, não a mim. Porque, na verdade, não vou te perguntar isso, nem você vai me dizer, Deus sabe todas as coisas. Mas talvez se eu perguntasse, você me surpreendesse no sentido de dizer, não, pastor, eu estou mais tempo que esse homem. 38 anos? Eu estou mais tempo do que esse homem esperando um determinado milagre. Eu sei que este homem era um homem coxo, um homem paralítico, assim a Bíblia Sagrada nos mostra em João capítulo 5 da história bíblica, que fala a cura de um paralítico. 38 anos esperando ser curado, 38 anos no hospital, como se entendia que era o tanque de Betesda, um hospital onde ficavam os doentes da mais diversas qualidades de enfermidades, de doenças. Eles ficavam lá esperando que, em um determinado tempo, como dizia a tradição judaica, um anjo descesse dos céus e mexesse na água do tanque de Betesda. E a tradição judaica dizia que quando esse anjo, descendo dos céus, mexia naquela água, quem entrasse primeiro naquela água seria curado. Essa era a tradição. E por causa disso, não só esse homem, mas uma multidão, como diz a Bíblia Sagrada, uma multidão estava ali junto ao tanque de Betesda, junto à Porta das Ovelhas. O que esse homem queria? Muito simples, o que você quer também. Ele queria ser curado, ele queria estar curado da sua paralisia, ele queria poder andar, ele poderia querer fazer as coisas por si só, ele não queria depender de ninguém, ele queria ter uma vida independente, coisa que ele não tinha, porque para chegar naquele lugar ele tinha que ser carregado, ele era paralítico. Aí eu começo a observar, queridos irmãos presbíteros, o primeiro aspecto dessa mensagem que Deus coloca para nós aqui nesta noite. O primeiro aspecto dessa mensagem, eu gostaria que você ouvisse bem, nunca é tarde, irmão, irmã, amigo visitante. Nunca é tarde para você mudar de rumo, ou para eu mudar de rumo, ou para nós mudarmos de rumo. Nunca é tarde para a gente mudar de rumo. E o que nós observamos nesse texto é que Jesus, o Filho de Deus, mudou a sua rota. Jesus mudou a sua rota.
E quando Jesus mudou a sua rota, significou para aquele homem do tanque de Betesda o começo da mudança. E aí eu digo para você, nunca é tarde para nós mudarmos também de rumo. Nunca é tarde. Jesus estava subindo em direção ao templo de Jerusalém. O normal seria ele entrar pela porta principal da cidade de Jerusalém. A cidade tinha 12 portas, mas o normal seria ele entrar pela porta principal. O nome da porta principal era a Porta Dourada. Esse é o nome da porta principal da cidade de Jerusalém. Todos esperavam, aqueles que estavam com ele, que caminhavam com ele, com o Senhor Jesus, que Jesus entrasse pela porta principal da cidade para a festa que haveria ali naquele lugar, a festa dos judeus, como está escrito aqui no versículo 1 de João 5. Aqui não diz qual é a festa, diz que é uma festa religiosa, certamente uma festa religiosa, uma festa dos judeus, e se entendia então as pessoas que estavam com Jesus que ele deveria entrar pela porta dourada, a porta principal da cidade. Jesus não entra pela porta principal da cidade. Jesus surpreende a todos e ele muda de rota. E quando ele muda de rota, ele vai para uma outra porta, ele vai para a porta das ovelhas, porque havia 12 portas. Ele não escolhe a principal, o que seria comum de ele entrar, e as pessoas esperavam isso, quem andava com ele. Afinal, tinha uma festa na cidade religiosa. Mas Jesus muda de rota, e ele vai para uma outra porta, a porta das ovelhas. Jesus vai na contramão da multidão. Se a maioria das pessoas para aquela festa religiosa entrou pela porta dourada principal, Jesus entra pela porta das ovelhas. De todas as 12 portas de Jerusalém, a dourada era a mais imponente, presbítero Lícide, presbítero Jaime. A porta dourada era a mais imponente. A porta dourada era a mais importante. A porta dourada, por isso dizer assim, era a porta da honra, da glória. As pessoas gostavam de passar pela porta dourada, porque a porta dourada, a principal da cidade, era a porta da honra, era a porta da glória. Quem passava por ela se julgava e se achava importante por passar pela porta principal da cidade. Todo judeu desejava passar Ana Marçal pela porta principal da cidade de Jerusalém, porta dourada. Todos desejavam passar por ali. Mas Jesus não. Jesus não se incomoda em passar por essa porta. Ele não passa por essa porta. Jesus escolhe uma outra porta, como diz aqui, na palavra do Senhor, versículo 2, ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, ele entra pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas é a porta mais feia, é a menor das portas. É a mais feia, é a menor, é a porta pela qual ninguém desejava passar. É a porta pela qual ninguém tinha interesse em passar. A porta das ovelhas era a porta do sacrifício. Meu pastor, por que a porta do sacrifício? Qual o nome da porta? Das ovelhas. Então, agora você está em condição de entender. Se era a porta das ovelhas, porque as ovelhas passavam por essa porta. E quando elas passavam por essas portas, elas iam em direção ao templo. E lá elas eram sacrificadas. Lembrou agora que existiam os holocaustos, os sacrifícios no templo? E esses sacrifícios eram feitos com animais? As ovelhas entravam pela porta das ovelhas. Era a porta menor, a porta mais feia, a porta que não havia honra nenhuma. Era a porta do sacrifício. Era a porta onde as ovelhas entravam na cidade para ir para o templo. E ali, junto com seus donos, as ovelhas seriam sacrificadas em holocausto a Deus, ao Senhor Deus. Jesus entra por essa porta. Porta das ovelhas. Nem tudo é verdade, nem tudo é, na verdade, irmãos, o que aparenta ser. Nem tudo é verdade no que aparenta ser. Jesus não se deixou levar pela beleza da porta dourada, não. Jesus não se deixou levar pela imponência da porta dourada, onde todo judeu queria passar, não. Também nós não devemos nos deixar levar pelas aparências, não. Porque muitas vezes o exterior está lindo, o exterior está impecável, está maravilhoso, está muito bem desenhado e arrumado, mas por dentro, esse exterior, por dentro, que no interior, ele está corrompido, ele está sem vida. Ele está sem santidade, ele está sem compromisso e ele está sem fidelidade.
Nem tudo, na verdade, é o que aparenta ser. Quando a gente vai comprar um carro, eu não entendo muito bem disso, apesar que Deus deu a oportunidade da esposa comprar um carro para a família, mas quando você vai comprar um carro usado, quem entende de carro sabe disso. O que mais chama atenção no comprador de um carro? É a lataria. Não deveria. Deveria ser o que está por dentro, que é o motor. Porque se você compra um carro, a lataria boa, mas o motor não presta, esse carro não presta. Esse carro não vai andar. Quem compra carro, quem entende de carro, sabe disso. A impressão tem que ser vista no motor, para saber se o motor é bom, se está funcionando, se está perfeito, e não somente na lataria de um carro. Mas nós olhamos geralmente o quê? A lataria. A gente observa a beleza do carro, quando na verdade temos que notar o interior do carro, que é o motor, para saber se ele está funcionando. Com as pessoas, com os seres humanos, irmãos e visitantes, é a mesma coisa. O exterior de um ser humano pode ser excelente, pode ser belo, pode ser impecável, pode criar em nós uma expectativa muito grande, pode criar, mas nós temos que ver o motor, ou melhor, Carlos Peixoto, o coração dessa pessoa. O coração que é o mais importante. Como é o coração dessa pessoa que nos impressionou? Quantas mulheres hoje estão com sérios problemas? E quantos homens hoje estão com sérios problemas também? Quando essas mulheres olharam para aquele determinado homem, ou aquele homem olhou para determinada mulher, e quando olhou para ela, e quando olhou para ele, e se casaram, e trocaram olhares, o que eles viram e que interessou ali foi o exterior. Quantas mulheres se casaram por causa do exterior dos seus futuros maridos? Quantos homens se casaram por causa do exterior das suas futuras esposas e não olharam se ele ou ela era carinhoso, carinhosa, se era amável, se não era amável, se era trabalhador ou se era trabalhadora, se tinha projetos de vida ou se não tinha projetos nenhum de vida, se tinha desejo de ter uma família realmente ou se não tinha o desejo de ter uma família realmente. Não se preocuparam em saber, por exemplo, qual era a opinião dele ou dela quando ele ou ela falava de Deus e dizia que uma igreja pertencia. Quantas mulheres ou quantos homens que se casaram não conversaram com as futuras esposas ou futuros maridos sobre igreja? Olha, eu frequento uma igreja, eu sou membro de uma igreja, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar em comunhão com meus irmãos, eu gosto, junto com meus irmãos, de estar em comunhão com Deus, eu gosto de glorificar a Deus, eu gosto de estar todo domingo na casa do Senhor. Quantas mulheres e quantos homens não conversaram com seus futuros maridos, futuras esposas, sobre esse assunto? Porque simplesmente olharam o exterior, que era impecável. Falando nisso, me lembro do profeta Samuel. Samuel, profeta, um homem de Deus, também viu o exterior. Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé. Ali, Deus diz: vou levantar um rei entre os filhos de Jessé, o belemita. Vá lá, Samuel, e eu te mostrarei quem será este homem. Samuel, o profeta, foi lá, chegou na casa de Jessé, mas antes dele chegar a Davi, que depois foi por ele consagrado o rei de Israel, antes de chegar a Davi, ele pensou que, em primeiro lugar, que Eliabe, o primogênito, era o escolhido de Deus. Por causa de que, conselho? Por causa da aparência. Alto, forte, guerreiro, Eliabe. Esse é o homem que Deus quer que eu unja para ser rei de Israel em lugar de Saul. Mas Deus fala: Samuel, não é ele. Aí depois dele veio outro irmão de Eliabe, mais novo, que era Abinadab. Samuel pensa: deve ser esse, forte, vigoroso, rei de Israel. Deus fala: também não é esse.
Depois desse vem Samar. Samuel pensa a mesma coisa, é ele o rei de Israel. Deus fala que não é ele. E então, quando passa todos os filhos de Israel, o que estava acontecendo ali, que Samuel estava olhando para aqueles homens apenas pelo olhar do exterior. Altos, fortes, guerreiros, deve ser rei de Israel. E Deus então fala para Samuel, 1 Samuel 16, verso 7, se você quiser anotar aí no seu boletim, naquela parte onde tem as linhas para a anotação da mensagem. Deus fala assim para Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor, conselho, olha para o coração. Deus não olha para a estatura, Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Deus escolheu o menor dos filhos de Jessé, o belemita. Deus escolheu o apacentador de ovelhas, o adolescente, o jovem apacentador de ovelhas, que era bem novo, que era Davi. Deus escolheu Davi. Por que Deus escolheu Davi? Porque Deus olhava para o coração de Davi. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Sabe por que Jesus mudou de rota? Porque Jesus não olha para a aparência. Porta dourada, melhor porta, porta de honra, porta de imponente, porta de glória, porta onde todos os viajantes, todos que querem entrar em Jerusalém, querem entrar por essa porta, não. Jesus não se preocupa com essas coisas. Jesus não entrou pela porta dourada imponente, Jesus quis entrar pela porta das ovelhas, a porta do sacrifício, a porta feia, a porta pequena, a porta que ninguém queria entrar. Foi por essa porta que ele entrou. Por quê? Porque Jesus não olha a aparência, Jesus olha para o coração. Ao entrar nessa porta, diz a Bíblia Sagrada, versículo 1, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. A explicação está aqui. Jesus entra pela porta das ovelhas. Próximo a ela, há um tanque. Jesus mudou de rota, não aleatoriamente. Mudou porque tinha de mudar. Mudou porque, na verdade, o seu objetivo sempre foi aquele, entrar pela porta das ovelhas. Porque perto dela tinha um tanque, e no tanque tinha um homem que ele precisava encontrar. Quando nós observamos que Jesus muda a rota, falamos isso dentro de uma ótica humana. A ótica humana era, todo mundo esperava que Cristo entrasse pela porta principal. Essa é a ótica humana, mas a ótica de Deus é outra. O Senhor mudou a rota porque, na verdade, o tempo inteiro, o seu objetivo era entrar pela porta das ovelhas. Ali ele encontra o homem que sofria 38 anos, paralítico, sem poder andar, sem poder se mexer, e aquele homem estava naquele lugar 38 anos, no tanque de Betesda, esperando tal anjo realizar o milagre, esperando que Deus agisse naquele lugar. Ele depositava, Cláudia, a esperança dele no anjo. Quando eu digo anjo, eu digo na questão mística, porque o anjo dos céus vai descer, vai mexer na água. Quando eu falo água no tanque, porque ele acreditava, como a tradição dizia, que o primeiro que se jogar na água, ao ficar imerso naquela água, sofrerá o milagre. É o que ele acreditava. Ele acreditava no homem, porque ele não tinha condição dele mesmo chegar até o tanque. Ele chega a dizer isso para Jesus depois. Eu não consigo chegar até lá, mas ele acreditava que alguém poderia ter misericórdia dele e levá-lo até o tanque. Essa era a esperança dele. Ainda que ele soubesse que, na verdade, nesses 38 anos, ninguém fez isso para ele. Às vezes você acredita em coisas que transformam a sua fé numa fé ineficaz, ineficiente. É uma fé inoperante, porque você acredita em coisas que não vão fazer você viver o seu milagre. Não vão fazer. Em quem você está acreditando? No homem? Em quem você está acreditando? Na água do tanque?
Em quem você está acreditando, amado? Você está acreditando no anjo que vai descer dos céus? Aquele homem estava estacionado junto com aquela multidão ali, uma multidão enorme naquele grande hospital que era o tanque de Betesda. Ele estava estacionado com aquela multidão de enfermos, todos estacionados numa fé inoperante. Nenhum anjo vai descer, essa água não vai se mover, e não vai haver milagre para ninguém. Mas estavam todos ali esperando acontecer. Fé inoperante eles estavam vivendo. Era uma fé, querido amado Sérgio Diácono, movida pela religiosidade. Pela religiosidade. Era uma fé que não era uma fé verdadeira no único que é capaz de fazer milagres, Deus. Mas era uma fé de acordo com a tradição religiosa. Foi dito que um anjo descerá, a água vai mexer, e quem entra na água primeiro vai sofrer o milagre. Todos acreditaram e depositavam sua fé em algo que não iria acontecer. Você está assim, depositando a sua fé em algo que na verdade não vai acontecer, porque você está acreditando em homens, em tanques de água ou em anjos? Esse milagre nunca havia chegado e nunca chegaria para aquele homem. Mas ele não ia abrir mão disso. Disseram para ele: fica aí que a água vai mexer, o anjo vai descer dos céus. Então ele acreditou, ele ficou lá, ele ficou acreditando, ele ficou esperando. E tem gente que passa a vida inteira desta forma, acreditando numa coisa que não vai acontecer. Não vai acontecer. Se Deus não colocar a mão, não vai acontecer. Mas a pessoa acredita. Ele acreditou também. Só que Jesus estava chegando pela porta das ovelhas. As pessoas se sentem estimuladas a acreditar em anjos. As pessoas se sentem estimuladas em acreditar, por exemplo, em homens. As pessoas se sentem estimuladas a acreditar em espadas de fogo. As pessoas se sentem estimuladas a acreditar em chaves. As pessoas elas teimam em acreditar em rosas ungidas. As pessoas acreditam em toalhinhas. As pessoas acreditam em tudo. Só se esquecem de acreditar em Jesus. Ele sim pode fazer o impossível. Quer saber de uma coisa, irmão? Deus sabe exatamente o que está passando com você hoje nessa noite. Deus sabe. Aquele homem, mesmo não sendo contemplado com milagre, ele não desistia de esperar. Ele era persistente. Ele ficou 38 anos naquele lugar, esperando o milagre acontecer. Ele não desistiu. Mas eu digo uma coisa para você: Deus sabe exatamente o que está passando com aquele homem, e Deus sabe exatamente o que está passando com você também nesta noite aqui. A persistência dele era tão grande que ele estava ali há 38 anos. Olha, a situação é tão tamanha que nesse momento, quando ele tinha 38 anos, que estava no tanque, e Jesus se aproxima, Jesus tinha 32 anos. Ou seja, há 6 anos antes de Cristo nascer, aquele homem já estava no tanque de Betesda. Tinha pensado nisso? 6 anos antes de Cristo nascer, aquele homem já estava no tanque. E Cristo nasceu, cresceu, tornou-se homem, começou seu ministério, e o homem continuava no tanque. Jesus tinha 32 anos de idade, e o homem estava no tanque há 38. 6 anos antes de Cristo nascer, ele já estava lá com a sua fé inoperante, religiosa, acreditando que o milagre ia acontecer, acreditando que algo ia acontecer, acreditando, mas não aconteceu. Mas ele não desistiu, ele foi persistente e foi premiado. Jesus passou naquele lugar. Deus sabe exatamente o que está passando com você. Jesus sabia exatamente o que estava passando com aquele homem. Jesus sabia o tempo que ele estava naquele lugar. Jesus sabia como ele estava. Jesus sabia que aquele homem estava aprisionado. Aprisionado, não somente por conta da enfermidade que ele tinha, mas que havia outras prisões que ele tinha. Está aprisionado na sua mente. E eu digo uma coisa nesta noite, nesse lugar. Tem pessoas que estão aqui nessa igreja agora, nesta noite, que estão com as suas mentes aprisionadas. Aprisionadas com pensamentos que não conseguem se desvencilhar. Jesus sabia que aquele homem estava há 38 anos naquele lugar. Jesus é Deus. Aquele homem estava aprisionado não só na sua enfermidade, estava aprisionado na sua mente.
Prefeito Ricardo, aquele homem estava aprisionado no coração dele, estava aprisionado na alma dele, ele estava aprisionado nas suas expectativas de vida, não tinha nenhuma. Talvez você também não tenha expectativa nenhuma, por mais que as pessoas cheguem e falem para você de coisas boas que poderão acontecer com você, que você vai melhorar, que as coisas vão melhorar, você ainda continua mantendo na sua mente um sentido negativo para todas as coisas. Talvez você esteja com a sua mente aprisionada. Talvez você não somente esteja enfermo, mas esteja enfermo na sua mente, no seu coração, na sua alma, nas expectativas da sua vida. Talvez você esteja aprisionado em uma religiosidade que o faz acreditar, como aquele homem, que em um certo e determinado momento, um anjo dos céus vai mexer nas águas do tanque. A Bíblia é clara sobre isso. A Bíblia diz assim, João 8,32, conhecereis a verdade, igreja, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. A Bíblia diz, João 8,36, se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só existe alguém que pode nos libertar dessa prisão da nossa alma, mente, coração, expectativas de vida fadadas ao fracasso, e esse alguém é Jesus. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está entrando na porta das ovelhas. Ele está chegando perto de você. Você está aí no hospital, no tanque de Betesda, o seu tanque de Betesda particular. E eu quero dizer a você que o Senhor deixou de entrar pela porta dourada, porta de honra, para poder entrar na porta feia, na porta pequena, na porta do sacrifício, porque Ele mudou de rota para poder buscar você. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livre, diz a Bíblia Sagrada. O quarto aspecto é que a vida transformada, ela ocorre através de um relacionamento direto com Cristo. Porque há um momento em que os dois se encontram. E Jesus faz uma pergunta para ele. A pergunta é simples. E parece até banal, né? Queres ser curado? Jesus pergunta para o homem, versículo 6, queres ser curado? A Bíblia fala, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Jesus, que pergunta é essa? Tu sabes que o homem está há 38 anos dessa forma? Como ele não quer ser curado, Senhor? Parece que essa pergunta não tem sentido. É um homem que está há tanto tempo deitado, paralítico, e Cristo pergunta, queres ser curado? É claro que ele quer ser curado, Vilma. Quem não quer ser curado? Mas a pergunta de Jesus, ela é mais profunda do que parece ser. Ela é óbvia, mas ao mesmo tempo ela mostra algo que está acontecendo naquele homem, que só Jesus consegue enxergar com os olhos de Deus. Jesus consegue enxergar naquele homem e Jesus quer travar com ele um relacionamento. Jesus quer conversar com ele. Jesus quer estar frente a frente com ele e conversar com ele. Jesus quer ouvir a voz daquele homem. Jesus quer que aquele homem dê respostas às suas colocações, às suas perguntas que ele, Jesus, estaria fazendo para ele. Queres ser curado? É a primeira pergunta, é a pergunta maior que Cristo faz para ele. Queres ser curado? Porque Cristo olhou para aquele homem e viu que aquele homem tinha traumas. Talvez você tenha traumas. Eu acredito que eu estou alcançando você pelo Espírito Santo nesse momento. Qual é o teu trauma? Fala para Deus. Porque Jesus perguntou, queres ser curado? Porque tem gente que fala que quer ser curado, mas coloca 1000 entraves em si mesmo para não ser curado. E diz que quer. Ah, claro que eu quero ser. Mas no fundo, ele ou ela não acredita que poderá ser curado ou curada. Então Cristo olha bem sério e pergunta, eu deixei de entrar pela porta dourada, eu deixei de entrar com a multidão por lá, eu entrei na porta das ovelhas, entrei na porta do sacrifício, eu entrei porque aqui tinha um tanque, e entrei porque eu sabia que você estaria aqui, eu vim aqui para curar você,
Mas a minha pergunta para você é a seguinte: você quer ser curado? Parece óbvio, né, Pedro Roberto? Mas é complexo. Jesus olhou para aquele homem e viu traumas, viu queixas, viu temores, viu dificuldades. Jesus viu ansiedade naquele homem. E Jesus queria que aquele homem rasgasse o seu coração quando respondesse a ele. Então, amado, rasgue agora o seu coração e responda a Jesus se você realmente quer ser curado. Responda a ele. Rasgue o seu coração. Mostre para ele os seus traumas. Mostre para ele as suas ansiedades. Mostre para Jesus a sua angústia. Mostra para ele os seus temores, que são muitos. Mostra para ele as suas dificuldades. Mostra para ele que sim, você é um ser humano como todos os outros. E você tem lamúrias, lamentações e queixas. Queixas do estado de vida que você vive. Então rasgue seu coração diante de Jesus. Porque a pergunta que ele faz é para que você rasgue o seu coração diante dele. Quando ele pergunta: queres ser curado? Esse homem estava tão incomodado com a situação que nem se deu conta, Carlos Peixoto, presbítero, do que Jesus estava perguntando. Jesus não perguntou: você tem fé? A fé dele é aquela fé inoperante. Você tem fé? Não, Jesus não perguntou isso não. Jesus não perguntou se ele acreditava que ele, Jesus, poderia curar ele. Não perguntou isso também não. Jesus não perguntou se ninguém colocava ele no tanque quando a água mexia. Não, Jesus não perguntou. Jesus não estava interessado em ouvir as reclamações daquele homem. Não. Jesus foi direto e objetivo. Você quer ser curado? Essa é a pergunta. Então agora, responde isso para Jesus. A sua cura depende disso. Porque se você não quer ser curado, se você não deseja isso, porque se você não crê nisso, nada vai acontecer. A resposta desse homem então revelou para Jesus não somente uma enfermidade física, mas espiritual e emocional. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, versículo 7, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Mas ele não confiava no homem? Na água do tanque, no anjo e no homem? Devia confiar, porque se ele é paralítico, se ele está deitado ao chão, e se tem pessoas que ali tinham doenças, mas que podiam andar, é certo que essas pessoas chegariam na água antes dele. Então ele devia acreditar que algum homem tivesse misericórdia e levasse ele até o tanque. Mas agora, por Zé Roberto, ele fala para Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, e ele ia se arrastando, igual uma cobra, sabe, Ricardo, se arrastando pelo chão, se arrastando, quando surgiu o boato lá na frente: a água está mexendo, Deus mandou seu anjo. Ele ia se arrastando para chegar naquele lugar. Mas para Jesus ele fala: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa resposta mostrou que esse homem tinha problemas espirituais e também emocional. A pergunta de Jesus é como se Jesus dissesse o seguinte para ele: quer despertar para uma vida nova? É isso que eu quero te dar. Você quer uma vida nova? Você quer mesmo viver outra realidade? Porque tem gente que quer permanecer a mesma coisa. Você já viu aquela pessoa que você pergunta se está tudo bem? Ela fala que sim, está tudo bem, está tudo certo, e depois ela começa a contar um monte de situação problemática da vida dela. Mas no início ela falou que está tudo certo. Daqui a pouco ela começa a falar que está doendo aqui, está doendo lá, que tem isso, tem aquilo outro, né? Aí começa a rir da própria enfermidade, não é? Porque já se acostumou com a enfermidade. Não quer a cura mais. Já se acostumou. Entende que é isso mesmo, não vai mudar não. Quer ser curado? Pergunta ao Senhor. Ele faz essa pergunta. Ele quer mexer, sabe, Stutz? É com o emocional daquele homem. É dar uma sacudida, entendeu, irmã? Sacudir a pessoa. Você quer ser curado mesmo? Porque eu ouço você
E você, quando alguém pergunta como é que você está, no início você não fala, mas depois você começa a falar um monte de coisa negativa. Você fala até o que a pessoa nem está te perguntando, e você está falando. Você quer mesmo viver uma outra realidade? Você quer despertar para uma nova vida? Essa é a pergunta de Jesus para aquele homem. Quando Cristo se apresenta para você, irmão, é para te dar a direção certa para a sua vida. E se ele chega perto de você, e se ele entra pela porta das ovelhas, se ele alcança você um tanque de Betesda, se ele para na tua frente, se ele olha nos teus olhos e pergunta, quer ser curado? Meu amado, glória a Deus, o milagre chegou à tua porta. Jesus está perto de você. Ele quer tirar você do abismo e te levar para pastos verdejantes. Que maravilha, águas de descanso, águas que eu posso descansar. Água, sabe, Cláudia, que refresca a minha cabeça, meu corpo, minha mente. Pastos verdejantes, onde eu vou poder me alimentar e comer comida fresca. Onde eu vou poder sentar e vou poder descansar. Onde não há ventos ruins, mas só há ventos favoráveis para mim. Jesus pergunta, queres? Você quer isso? Quer ser curado? Primeira coisa então que você tem que fazer, carregue o que está te carregando. Como é que é isso? Jesus manda o homem fazer isso. Quer ver o versículo? Zé Roberto, presbítero. Eu vou te dar o versículo que fala sobre isso. Verso 8, pode ver aí. Diz assim, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus manda o homem carregar o que carregava o homem. O que carregava aquele homem era aquela cama. E Jesus inverte agora para ele e diz, tudo agora vai mudar na sua vida. O que carregue você, o que estava te carregando. O que estava te carregando era essa cama. Então levanta-te, toma o teu leito e anda. Você vai carregar só a sua cama. Muitas vezes o homem, o ser humano, ele impõe limitações para si mesmo. Acontece muito isso. O homem impõe limitações para si mesmo, impõe fronteiras criadas na mente dele. A nossa mente, ela produz barreiras, fronteiras, limites que faz com que a gente fique estagnado, fique estacionado e fiquemos totalmente dependentes da enfermidade, dependentes de um estado crítico de negativismo sobre as nossas vidas. Mas nós temos o exemplo bíblico, Davi. Davi não deixou que a sua mente promovesse nele fronteiras, limitações ou negativismo. Davi acreditou que era possível a um garoto vencer Golias, o grande soldado filisteu, campeão por tantas vezes. Davi não colocou na sua mente, não, eu sou pequeno, não, eu sou fraco, não, eu não sou guerreiro, ele é campeão, ele é gigante, ele é forte. Davi não colocou limites na sua mente, Davi não colocou barreiras na sua mente. Zé Roberto, presbítero, Davi acreditou que era possível vencer Golias. Davi acreditou. Por que ele acreditou? Porque ele tem um Deus. Você me vem com espadas e escudos, ele fala, eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É a mesma coisa quando Cristo fala, levanta-te, toma o teu leito e anda. É como Cristo dissesse, sai deste lugar dos deprimidos, sai deste lugar dos acomodados, sai deste lugar dos derrotados, sai deste lugar dos murmuradores, pessoas que ficam murmurando, se queixando da falta de sorte. Aquele homem era carregado para a sua cama. Jesus inverte e fala, carregue você agora a sua cama. Carregue o que estava te carregando. Qual é a sua cama, amado, que estava carregando você? Qual é a tua cama? É o trauma? É a doença? É os problemas de família? É os problemas no trabalho? É achar que as pessoas são melhores do que você? Qual é a tua cama que está te carregando?
Qual é a tua cama? Talvez a sua cama seja o seu estilo de vida, um estilo de vida fora dos princípios bíblicos da palavra de Deus. Talvez a sua cama seja a sua maneira de pensar. Talvez a sua cama seja a sua maneira de agir. Talvez a sua cama seja você se comportar de uma forma contrária diante de uma luta que se apresenta diante de ti. Talvez a sua cama seja um relacionamento com Jesus, que tem um relacionamento de altos e baixos. Tem dia que você está no êxtase com Jesus, está glorificando, está louvando. Ninguém te aguenta você louvando a Deus nessa hora, porque você está demais. E tem dia que você está cabisbaixo, está com a cabeça abaixada, a cabeça quase entre os joelhos. Talvez seja o seu relacionamento com Jesus que seja a sua cama, porque ele está instável, e Cristo não quer isso. Por isso Cristo fala para você: eu quero mudar a sua vida. Olha nos meus olhos, queres ser curado? Aquele homem honrou a Jesus, sabe por quê? Jesus curou ele se levantou, a Bíblia diz isso. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o seu leito, pôs-se a andar, e era dia de sábado. Esse homem vai honrar Jesus, de que maneira? Quando Cristo curou ele, Cristo se afastou dele. Ele não sabia quem curou ele, ele não sabia nem o nome de Jesus. Ele sabia que um homem ali me curou ele, mas quem é esse homem? Aí as pessoas, os judeus, perguntaram para ele: mas quem é que curou você? Porque está errado, porque hoje é sábado, hoje é dia santo, não se pode se realizar nenhum tipo de trabalho. Quem é que curou você? Eu não sei, porque depois que ele me curou, ele deu as costas, ele sumiu entre a multidão, e eu não sei quem ele é. Então, dias depois, esse homem, diz a Bíblia Sagrada, Jesus entra no templo e encontra este homem. E lá em João 5, verso 15, a Bíblia fala assim para a gente: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Jesus no templo se apresentou àquele homem. Está ali a Bíblia Sagrada nos mostrando isso. Veja lá em João 5, a palavra do Senhor Deus nos mostrando, antes do versículo 15, do versículo 12 em diante. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que você já está curado, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. O homem então se retirou e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Depois que Cristo nos cura, nós honramos a Jesus, anunciando o nome dele para todas as pessoas. Quer saber quem é ele? Eu me encontrei com ele no templo. Ele disse que o nome dele é Jesus. E eu sei que ele me curou. 38 anos. Eu esperava a água se mexer. E eu esperava a misericórdia de um homem para me ajudar a chegar naquela água. E não consegui. Não desisti de meu sonho. Não desisti do milagre que poderia acontecer. Só que meu milagre estava sendo o rumo, a rota dele estava sendo um lugar errado. Eu estava olhando para os homens, eu estava olhando para as águas do tanque, eu estava olhando para os céus, acreditando que um anjo ia descer. E na verdade, eu não olhei para quem poderia realmente me curar. Quem poderia me curar era o Filho de Deus. Eu vi o Filho de Deus. Quer saber o nome dele? O nome dele é Jesus. Foi ele que disse para mim: levanta, toma o teu leito e anda. E na hora que ele falou isso, meu corpo entrou um poder tremendo, e eu senti minhas pernas fortes como nunca elas foram, e senti que poderia ficar em pé. Dei um salto, fiquei de pé. Ele disse: toma o teu leito e anda. Eu andei, e aí aquilo que me carregava, o meu leito, eu agora carrego, pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, aquilo que estava te carregando, nesta noite vai sair de você. E você que vai carregar aquilo que te carregava. Porque o Senhor Jesus, nesta noite, vai curar você daquilo que está no seu coração, daquilo que está na tua alma, daquilo que está na tua mente, e que te incomoda tanto, e que não deixa você adorar a Deus de maneira plena, como você gostaria de adorar.
Louvado seja o nome de Jesus nesta noite, porque Ele é o único capaz de fazer milagres. Não é a água, não é o homem e nem anjo, é Jesus, Filho de Deus.